Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Gente, hoje eu tô vindo compartilhar mais um vídeo pro canal. E hoje eu vou estar dando início a um estudo que nós estaremos fazendo a respeito dos homens da Bíblia, né? Os homens, grandes homens da Bíblia, conforme o Senhor me direcionou. Tô fazendo esse estudo porque Deus me deu um sonho para fazer esse estudo aqui no canal. E o primeiro homem que eu quero falar é de Moisés, né? O que Deus me direcionou a falar foi a respeito de Moisés. Bom, quem foi Moisés? Moisés, a gente sabe que Moisés foi um libertador de Israel. Eu vou começar dando esses estudos devagarzinho, pedindo ao Espírito Santo para nos direcionar, né? Talvez você tenha curiosidade de conhecer a Bíblia, mas não tenha paciência de ler. Então, eu vou estar dando aqui alguns estudozinhos para a glória de Deus, para você ficar mais antenado em quem são essas pessoas da Bíblia, qual foi o papel delas, o que elas fizeram, qual a importância delas hoje como influências nas nossas vidas, porque a gente sabe que nós vivemos a era da influência digital, a era da influência, e a gente tem que sim, como Paulo disse, ser de meus imitadores assim como eu sou de Cristo. A Bíblia é repleta de pessoas que foram grandes líderes, grandes nomes, grandes influentes da palavra e de servos do Senhor. Então eu vou estar compartilhando com você hoje a respeito de Moisés, amém? Louvado seja Deus. Moisés, vai falar a história de Moisés, é contado no livro de Êxodo. Para quem não sabe, eu vou só dar uma recapitulada aqui. Moisés, ele é da descendência ali de José, né? José havia morrido, porém o povo já estava no Egito. A gente sabe a história de José, do Egito. José, ele veio, né? Ele foi vendido pelos seus irmãos e foi parar dentro do Egito, né? Até se tornar governador. Outrora a gente compartilha melhor a história de José. A gente sabe, José foi pro poço, do poço foi vendido, ele foi vendido, ele foi para casa de Potifar, da casa de Potifar foi para cadeia, e da cadeia se tornou um governador do Egito. A Bíblia agora no livro de Êxodo vai dizer que José ele vem a morrer e é levantado um novo faraó. Quando esse novo faraó ele é levantado, o que vai acontecer? Esse novo faraó, ele não conhece a história de José e existe uma verdade nisso tudo. Muitas das vezes, quem não conhece a nossa história, não sabe aquilo que passamos, não sabe aquilo que fizemos. Essas pessoas, por não nos conhecerem, não conhecer aquilo que Deus fez em nossas vidas, elas querem se levantar contra as nossas vidas. Isso já vem há muito tempo, isso está na Bíblia, porque a Bíblia diz, olha só o que está dizendo. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram, ó. Versículo 6, José morreu e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel se frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se, tornaram-se grandemente fortes. E a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. E ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais poderoso do que nós. Vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multipliquem. E aconteça que vindo uma guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e lutem contra nós. Assim se retirem da terra. Então, o que acontece, gente? Deixa eu te falar uma coisa que acontece aqui. Quando José morre, é levantado um novo, né, rei ali do Egito. E esse rei ele vai ficar incomodado com o crescimento dos filhos de Israel. Porque assim, o povo de Deus, né, ninguém entende que o povo de Deus vive passando provação, vive passando aflição, vive passando dificuldades, vive passando... Mas existe um negócio, cresce, ele continua crescendo. E é bem verdade que se tem uma coisa que os nossos adversários, e eu falo adversário, gente, eu não falo de pessoas, eu falo do nosso adversário Satanás mesmo. Ele não gosta que nós crescemos em nada, que nós crescemos espiritualmente, que nós crescemos emocionalmente, que nós crescemos sentimentalmente, que nós crescemos financeiramente. Então, o diabo, ele não gosta de ver o nosso crescimento. E muitas das vezes, pessoas tomadas pelo diabo também não gostam de ver o nosso crescimento sendo usadas por ele. Então, o faraó estava ali, né, incomodado com o crescimento do povo. Porque é assim, tem gente que se incomoda com o nosso crescimento. E por não querer o nosso crescimento, essas pessoas querem se levantar contra as nossas vidas, né? Então, foi assim desde as antiguidades com o povo de Israel também. O que acontece? Esse é capítulo 1 de Êxodo. Ali... eles vão se multiplicar, eles vão crescer. O faraó agora fala, olha, não, vamos perturbar eles. Vamos aperrear eles, vamos, né, oprimir eles para que eles não venham crescer. Só que o que acontece?
A Bíblia diz que eles vão afligi-lo com cargas os povos de Israel. Só que quanto mais eles eram afligidos, gente, isso aqui é Bíblia, versículo 12 do capítulo 1 de Êxodo, vai dizer, olha, mas quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam. Então, ou seja, eles cresciam. Quanto mais afligiam, eles cresciam. É por isso que a gente não entende. Quanto mais o inimigo tenta contra nossas vidas, mais Deus nos dá crescimento. Crescimento espiritual, crescimento, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Ninguém entende. Nossa, mas a céu vive na prova. Como é que conquista isso? Como é que chega ali? Como é que faz isso? Por quê? Porque não é nós. O segredo está naquele que nós servimos, que é Deus, que é Jesus Cristo. Não é nada nosso, é tudo dele, por ele e para ele. Então nós, quanto mais pequeno, quanto menores nós nos considerarmos, maior será a presença de Deus nas nossas vidas e maior será o crescimento que Deus nos dará. Você entendeu? Então aqui, quanto mais afligia aquele povo, mais eles cresceram. A Bíblia diz que eles, olha, eles tornaram a vida deles amarga com dura escravidão, com argamassa e tijolos, ou seja, como se eles fossem um tipo de pedreiros ali para eles, e também serviço no campo, serviço braçal no campo. Então eles deixavam eles super cansados, porque eles pensavam assim, eu vou deixar eles cansados, que quanto mais cansados eles ficarem, eles não vão crescer. Só que sabe o que acontece, gente? Deus é muito lindo. Deus é muito lindo, e quanto mais oprimiam, quanto mais afligiam, mais eles cresciam. Então, ou seja, tudo aquilo que o inimigo usar alguém para arquitetar contra a tua vida, pode ter certeza, Deus vai usar isso ao teu favor. Amém? Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Vamos lá, vamos continuar aqui, gente. O que acontece? Então esse rei ele vai criar uma estratégia, e a estratégia desse rei vai ser, olha, esse povo tá crescendo, então eu vou falar para essas parteiras, e as parteiras tinham um segredinho das parteiras, elas eram hebreias. Então, ou seja, ela era gente do povo de Israel. E olha só, o faraó, né, ele vai dizer para eles assim, olha, faz o seguinte, parteiras, quando essas hebreias fizerem trabalho de parto, vocês vão lá e matem os meninos. Só que, gente, deixa eu te falar uma coisa, elas eram hebreias, gente que são hebreias, gente que são de Deus, né, pessoas que são de Deus, não matam irmãos que são de Deus. Você entendeu? Pegou o mistério? Elas eram hebreias. A faraó disse para ela, matem as crianças das hebreias. Só que elas eram hebreias. O único povo que mata gente é o povo que se diz crente. E isso é muito triste, gente, porque a gente vê que, olha, elas poderiam receber dinheiro para poder matar o irmão. Elas poderiam receber alguma coisa. E o interessante é que no meio de hoje, no meio que nós vivemos, no meio cristão, no meio gospel, hoje é isso, pessoas que se matam a troco de nada, porque eu fico perguntando o que é que essas pessoas ganham para poder matar as pessoas que estão chegando, para poder matar as pessoas que estão ali, né, sendo usadas por Deus. Gente, se eu não concordo com aquilo que alguém prega, com aquilo que alguém fala, com aquilo que alguém professa, irmão, simples, eu continuo crendo e acreditando naquilo que Deus confiou a mim acreditar, e oro por essa pessoa, mas a Bíblia diz que eu devo amar ao meu próximo como a mim mesmo. Então, né, fica aí esse pensamento pra gente colocar. Aí o que acontece? As hebreias não mataram as crianças. E quando elas não mataram, por que elas não mataram? A Bíblia diz no versículo 17, mas as parteiras temiam a Deus. Gente que teme a Deus não mata irmão. Quem teme a Deus não mata o próximo. Quem teme a Deus não mata o irmãozinho da igreja, o irmãozinho, enfim, não mata, irmãos. Porque crente, gente que é cristão, veio para dar luz, porque Jesus, ele é a própria luz, e ele diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. Então, ou seja, se nós professamos o nome do nosso Cristo, nós também viemos, né, em nome de Jesus, para dar vida e não para matar ninguém. Então, o que acontece? Aí, olha só. Aí, o rei do Egito chamou as hebreias lá, as parteiras hebreias. Por que fizeste essa coisa? Por que fizeste essa coisa? E salvaste os meninos, deixando-os viver. Aí, elas vão responder bem assim, porque as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois elas já são vivazes e já deram à luz antes mesmo que cheguem a elas. Por isso, Deus agiu bem com as parteiras, porque elas não quiseram matar os irmãos delas, as irmãzinhas dela, porque elas não foram lá, né, e destruíram os filhinhos das irmãs. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus
que Deus multiplicou, o povo se multiplicou e tornou-se muito forte, e Deus estabeleceu a eles casas, a elas, as parteiras, casas. Olha aqui, ó. E aconteceu que porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes estabeleceu casas. Então, ou seja, quando nós, irmãos, colocamos em prática aquilo que é a palavra de Deus, Deus dá a gente muito mais daquilo que a gente imagina conseguir, né? Talvez elas estavam trabalhando ali para poder comprar a casa delas. Olha que forte isso aqui. Mas elas decidiram não passar por cima da palavra de Deus para poder ter aquilo que elas queriam. E o que que Deus fez? Deus foi lá e deu a elas aquilo que elas queriam, né? Por quê? Simplesmente porque elas obedeceram uma ordem que era de Deus, não temeram a Deus, não temeram ao faraó, temeram a Deus. Porque, irmãos, nós como cristãos, nós somos chamados para temer a Deus e não a fulano, beltrano, a ciclano porque tem dinheiro, a beltrano porque tem isso, não. O todo-poderoso da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Então é Ele que nós devemos temer. Bom, vou entrar aqui no segundo capítulo, vou tentar, gente, em nome de Jesus, ore para mim conseguir dar esse estudo para vocês. Ore em nome de Jesus para que eu consiga ir até o final, para a glória de Deus, que o Espírito Santo me ajude, em nome de Jesus me direcione. Ó, aí o que aconteceu? Aí agora o faraó ele teve uma outra ideia, falou bem assim, olha, todo homem, todo filho nascido deve lançar agora ao rio, e as filhas deverá preservar com vida. Então, todo menino que era nascido tinha que ser lançado ao rio, ali o rio Nilo, conhecido como rio Nilo. Então, o que acontece? A Bíblia diz que havia um homem na casa de Levi que se tomou uma mulher da casa de Levi também, e eles foram e conceberam ao menino. E esse menino era muito formoso e elas esconderam esse menino por 3 meses. Ela escondeu, né? Ela escondeu o menino por 3 meses. O que acontece? A gente sabe, eu creio que todos nós, gente, eu tô aqui contando, dando estudo para vocês, estou ao mesmo tempo pregando em cima desse estudo para a glória de Deus. O que acontece? Muitas das vezes existe uma coisa pra gente ser usado no nosso chamado. Moisés tinha um grande chamado de Deus, ele foi chamado para ser libertador do povo, mas ele teve que passar por um chamado processo, qual eu e você, como filhos de Deus, também temos que passar. E esse processo, existe um momento em que Deus vai nos esconder. Talvez você está questionando, Deus mandou eu sair do Instagram, Deus mandou eu sair do WhatsApp, Deus mandou eu sair das redes sociais, Deus mandou eu sair de tal lugar. Por quê? Porque Deus está te escondendo. Para que Deus nos esconde? Para Deus nos dar estrutura, para Deus nos dar sabedoria, para Deus nos dar intimidade. Então, assim, Deus nos esconde antes de nos lançar ao rio, antes de Deus nos lançar ao chamado, antes de Deus nos lançar aonde Ele tem para poder nos usar, Ele vai nos esconder. Esconder, esconderijo faz parte do processo para ser usado. Aí o que acontece? Esconde ele por 3 meses, depois eles vão lá. Não podiam mais esconder, porque o menino tá crescendo, e quando cresce, né, você sabe, o menino fala, o menino chora, o menino... Enfim, fizeram uma arca de juncos e revestiu com barro e com pinche, pôs o menino nela. Gente, o que fala de barro? Barro é uma estrutura moldável. Presta atenção, o menino ainda não tinha crescido, porque antes de Deus te dar crescimento, Deus vai te moldar como barro, Deus vai me moldar como barro. Antes de Deus nos usar, Deus vai nos transformar como barro. Aí o que acontece depois? Revestiu com barro e com pinche. Pinche é o que? Petróleo. O que o petróleo fala? Do óleo. Então o que o óleo fala? O azeite. Não existe eu querer ser usado por Deus se eu não tiver azeite. Azeite fala de que unção. Deus derrama unção no momento em que você está sendo moldado. Deus está doendo, Deus está me machucando, Deus tá me tirando. É nesse processo que Deus derrama unção. É no processo da dor, é no processo da escassez, é no processo da humilhação, é no processo de amassar o barro que Deus dá estrutura e unção para mim e para tua vida. E aí o que acontece? Vai lá e joga o menino no rio Nilo. E quando joga o menino na beira do rio, aqui não diz que é o Nilo, mas aqui tá dizendo que é a beira do rio. Diz bem assim, a irmã ficou à distância para saber o que seria feito dele. Só que o que acontece? A filha de Faraó desce para poder se banhar ao rio, e quando desce ela encontra aquele menino. Presta atenção no negócio. Talvez o diabo estava dizendo, agora este menino morre, mas havia uma promessa sobre a vida de Moisés. Eu posso falar algo? Quando existe uma promessa, até aquilo que parecia ir contra vai te levar para o lugar do propósito. Pega isso daqui, isso aqui é muito forte, gente.
Entenda isso aqui. Quando o inimigo arma laços, arma situações para tentar te desviar daquilo que é a vontade de Deus, Deus às vezes permite. Mas por que Deus permite? Por que Deus permite? Porque Deus vai usar isso aí para poder te aproximar do propósito. Então entenda, ele estava lá, lançado lá, e aí o que vai acontecer? Tendo aberta, ela viu o menino, e eis que o menino chorava, e ela teve compaixão dele e disse: essa é uma das crianças dos hebreus. Ao mesmo tempo, a irmã já desce em cima da filha de Faraó, da filha de Faraó, e fala bem assim: olha, você quer que eu arrume uma mãe hebreia para poder amamentar essa criança? Presta atenção no negócio. Quem era a mãe do menino que iria amamentar o menino? E o que aconteceu? A filha de Faraó falou: pode sim, pode chamar então. Ela foi lá, chamou justamente a mãe do menino. E olha o que a filha de Faraó, fez. Falou bem assim: toma este menino e amamentou para mim, e eu te darei um salário. Presta atenção nisso, gente. E eu te darei um salário. E a mulher tomou o menino e amamentou. Era a própria mãe do menino amamentando o menino, ainda recebendo um salário para poder amamentar o menino, uma coisa que ela já devia fazer. Presta atenção no negócio, quando nós estamos debaixo do propósito, Deus vai levantar recursos da onde não existe, para que o propósito seja cumprido. Essa mulher, ela devia estar sem filho, chorando, amargurada, triste, decepcionada e ainda sem recursos. Mas Deus criou uma situação, a situação da perseguição, a situação da quase perca, para quê? Para gerar uma bênção na vida daquela mulher. Então Deus é especialista em criar cenários de onde a gente não imagina, mas para aquilo ali nos beneficiar diante da presença de Deus. Então a Bíblia diz que ele cresce, quando ele cresce, o seu nome chama Moisés, porque o tirei da água. E Moisés naqueles dias, Moisés havia crescido e ele saiu junto de seus irmãos. E ali ele viu algo, ele viu um egípcio bater, ferir a um hebreu, que era um de seus irmãos. E aí ele olhou para um lado e para o outro, não viu ninguém, matou o egípcio. O que aconteceu? Irmãos, às vezes, nós, por sermos escolhidos de Deus, não nos vai impedir de tomar decisões erradas, né? Sim, o fato de nós sermos escolhidos de Deus, muitas das vezes, não vai nos fazer tomar decisões que são 100% certas sempre, não. O que nos faz tomar a decisão certa não é nós sermos escolhidos, mas é nós tomarmos posse da escolha que Deus fez nas nossas vidas e criarmos uma intimidade com Deus. Moisés aqui ainda não tinha intimidade com Deus. Moisés, ele só era escolhido, ele não tinha intimidade com Deus. Então, ele não tinha intimidade. Quando a gente não tem intimidade, a gente toma escolhas que não são boas, que não são do acordo nem da vontade do Senhor. Mas o que acontece? A Bíblia diz que ele mata e ele esconde, só que não tem nada que nós façamos diante da vista do Deus que tudo vê, que fica escondido. E por conta de ele ter matado este egípcio, Faraó vai tentar matar ele também. Porque a gente precisa entender que tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher de alguma maneira. É claro que quando nós aceitamos a Jesus, a misericórdia dele nos alcança. E aquilo que a gente plantou, Deus ele vai nos dar uma nova oportunidade. Para que aquele erro que a gente cometeu traga o arrependimento para o nosso coração. Então o que acontece? Eu não vou estender muito esse primeiro capítulo aqui, né? A gente já está entrando no começo do capítulo 2. E o que acontece? Ele feriu, ele matou e agora estavam tentando matar ele. Então ele vai ter que fugir. Ele tem que fugir do Egito, né? Então eu vou deixar agora essa história pra gente finalizar amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Orem, gente, por favor. Olhem para Deus me dar força para dar esse estudo para vocês, amém? E aí foi isso. E eu me identifico muito com a história de Moisés, porque para Moisés chegar onde ele chegou, para Moisés ficar conhecido como ele ficou, para Moisés viver tudo que ele viveu e ter a intimidade que ele tinha com Deus, ele precisou de passar por um processo. Não questione o processo, passe cada fase, cada etapa, porque isso é primordial para você chegar aonde Deus tem para você. Amém? Essa foi a palavrinha de hoje, esse foi o estudo de hoje. E amanhã, se Deus quiser, e o Espírito Santo me conduzir, amanhã tem mais. Amém? Amo vocês, Cristo Jesus. Beijo no coração. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus.